Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Parlamentares realizam sessão plenária e aprovam projetos em segunda discussão. Vereadores aprovam um projeto que permite micro-ônibus com até 20 passageiros para o transporte escolar no município. Câmara do Rio realiza reunião para tratar sobre projetos ligados à Previdência dos servidores. Eu acho que a discussão foi bem profunda, todos os vereadores tiraram as dúvidas e vamos analisar profundamente todos os dados para ver qual a melhor posição a ser tomada. Projeto aprovado pelos vereadores garante alimentação a animais abandonados. Quando a gente faz esse projeto de lei, é porque, infelizmente, tem pessoas que tiram os potes de água, tiram os potes de comida, que impedem que esses animais tenham assistência médico-veterinária de voluntários que vão lá para poder cuidar desses animais. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando sobre os destaques da sessão plenária dessa terça-feira. Parlamentares aprovaram em segunda discussão o projeto que altera o serviço de transporte escolar no município. A sessão começou com requerimentos de entrega de medalhas Pedro Ernesto e Chiquinha Gonzaga. Todos foram aprovados. Depois, o vereador César Maia destacou a situação da vacinação no Chile e as boas perspectivas da economia naquele país. É um editorial do Estado de São Paulo do dia 10. Enquanto isso, no Chile, a rápida vacinação contra a Covid-19 transformou o Chile, aos olhos de investidores e analistas de patinho feio na virada do ano, para a estrela da América Latina, com a perspectiva cada vez mais animadora de crescimento econômico em 2021. O governo chileno foi agressivo ao se antecipar e fechar contratos de compras de imunizantes contra o coronavírus, em quantidades suficientes de vários laboratórios, além de eficiente na logística para garantir uma rápida vacinação. Resultado: mais de 21% da população, nosso caso do Brasil são 4%, mais de 21% da população já recebeu a primeira dose da vacina, o que coloca o país andino entre os 10 que mais vacinaram no mundo. E a meta do governo chileno é que pelo menos 80% da população esteja vacinada até junho, o que garantiria a chamada imunidade de rebanho. No Brasil, pouco mais de 4% da população recebeu a primeira dose. Esse avanço do programa de imunização permitiu ao governo chileno começar a afrouxar mais rapidamente as restrições à mobilidade social, acelerando a reabertura da economia. Diante disso, justamente com a maior demanda por matérias-primas como o cobre, do qual o Chile é o maior produtor mundial, vários economistas estão revisando para cima as suas projeções para o crescimento do PIB chileno em 2021. Foi adiada por 6 sessões a discussão do projeto de incentivo aos eventos e à preservação dos empregos do setor. Que hoje faz um ano em que esse setor foi duramente atacado pela pandemia. Há um ano que o setor de eventos está completamente paralisado. Um setor tão importante para a nossa economia, uma vocação da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu peço que os nobres colegas avaliem com carinho e atenção um projeto tão importante de um setor produtivo tão importante para a cidade do Rio de Janeiro. Tem a ver com turismo, transporte, restaurante, bar. Toda a cadeia produtiva da cidade do Rio de Janeiro é influenciada pelo setor que foi duramente atacado. Como Vossa Excelência falou, hoje é uma data emblemática, que há exatamente um ano foi publicado o primeiro decreto de fechamento e paralisação das atividades aqui na cidade do Rio, em virtude da pandemia. Então, depois disso tudo, a gente escreveu o projeto, eu, o vereador Felipe Michel, o vereador Marcelo Ará, vários atores aí do setor, para que pudéssemos mostrar que esse setor precisa se recuperar e aqui no Rio de Janeiro é um dos principais setores econômicos. Então, quero agradecer também que hoje o secretário de Fazenda, Pedro Paulo, e com a intermediação
do presidente da Câmara, Carlos Caiado, do líder do governo, vereador Thiago Carribeiro, propuseram que na sexta-feira a gente faça uma reunião com os vereadores e com representantes do setor. Agradeço a cada vereador que já apresentou situações e soluções para que emendas sejam apresentadas. Quero aqui até dizer mais. Esse é um projeto do ano passado e a gente vê vários vereadores novos de primeiro mandato fortalecendo o setor. Então, acho que vai ser até bacana, depois de uma construção, vamos tentar essa construção conjunta com o Poder Executivo, até aproveitando o fato de a Secretaria de Fazenda ter enviado para a gente um pacote tributário. Então, pode ser que a gente consiga construir isso junto com esse pacote tributário. E, se for o caso de mexer no nosso projeto, a gente fazer através de um substitutivo que vai permitir com que cada um desses vereadores que assumiram o mandato agora no início do ano também possam ser coautores desse substitutivo. Aprovado em segunda discussão o projeto sobre a gestão do sistema de limpeza urbana do município do Rio. Por receber 2 emendas, saiu da pauta o projeto que estabelece multa para a empresa que distribui água para a cidade do Rio de Janeiro, caso seja comprovado que a água esteja contaminada. A discussão provocou um debate sobre a privatização da SEDAI. Vocês sabem a reclamação com o preço da energia elétrica. A privatização da Light foi um absurdo, que é um monopólio privado de um bem essencial que é a energia elétrica. Eu chamo a atenção disso. Nós vamos estar privatizando, vai existir um monopólio privado de um bem indispensável à vida. Aí acabou. Não tem jeito. Olha, a quantidade de revoltas que já existiram no mundo em cima desse tema da água, e eu chamo a atenção da quantidade de países que discutem e estão fazendo a discussão sobre reestatização da água. A cidade de Paris, por exemplo, é uma dessas. Paris privatizou, em 2010 reestatizou. E a partir da reestatização houve redução dos preços das tarifas públicas. Uma questão de monopólio natural. E hoje o monopólio da SEDAI na cidade do Rio de Janeiro tem entregue um serviço, muito sinceramente, muito porco. Porco porque eu digo que se você andar na Baixada Fluminense, e o senhor a conhece muito bem, ainda existe, eu digo porque meus avós são de Caxias, em ruas próximas à da residência deles, nós temos valas escuras, ou seja, esgoto a céu aberto. Se nós compararmos, por exemplo, na região serrana, Nova Friburgo, que teve uma concessão da gestão da água no final da década de 90, hoje é gerida pela Águas de Nova Friburgo, lá o tratamento de esgoto é superior a 92%. 92%. O acesso à água é de 99%. E aí nós vamos para uma cidade ao lado, Teresópolis, para quem for dizer, Pedro, mas você está falando de Friburgo, uma cidade de classe média. Vamos para Teresópolis. Lá o fornecimento é pela SEDAI também. 0%. 0% de esgoto tratado. 0. Esse é o legado que a SEDAI, a tão querida Companhia Estadual de Fornecimento de Água, esse é o legado que ela está deixando para os cariocas. Também foi adiado por 2 sessões o projeto que cria o Sistema Único de Assistência Social do município do Rio de Janeiro, o SUAS Rio. Os parlamentares também aprovaram o projeto emendado que altera o artigo 2º da Lei 3.422, de 2002. O artigo fala sobre a lotação do auxiliar do controle de endemias da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Os vereadores aprovaram também, em segunda discussão, o projeto sobre o transporte escolar no município, que altera a Lei 6.508, de março de 1996. O projeto estabelece que o transporte escolar pode ser feito por micro-ônibus, com capacidade mínima de 10 e máxima de 20 passageiros, excluindo-se o motorista. Outros 3 projetos foram aprovados em segunda discussão. Um deles tomba por interesse histórico e cultural o imóvel e a função do Centro Coreográfico do Rio de Janeiro, que fica na Rua José Higino, no bairro da Tijuca. O outro inclui o Dia dos Desbravadores no calendário oficial da cidade. A data será comemorada no dia 12 de setembro. O terceiro projeto concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao jornalista Flávio Fachel. O projeto que cria a implantação dos fundos artificiais do município seguiu para as comissões para receber emendas. Os parlamentares fizeram 1 minuto de silêncio pela morte da mãe do vereador Dr. Carlos Eduardo. A sessão foi encerrada e uma nova convocada para esta quarta-feira. Confira agora a agenda do Legislativo Municipal para essa quarta-feira.
A Comissão Permanente de Assistência Social realiza audiência pública para debater a situação dos conselhos tutelares com a participação da secretária Laura Carneiro. A audiência vai acontecer de forma híbrida, às 10 horas da manhã, no Salão Nobre da Câmara Municipal, e vai ser transmitida pelo canal do YouTube da Rio TV Câmara. A mesa diretora realiza reunião híbrida para tratar dos créditos tributários. O secretário de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo, vai participar do encontro marcado para 13h da tarde na sala da presidência. Já às 14h da tarde, vai ocorrer a sessão plenária, com transmissão pela TV aberta da Rio TV Câmara, no canal 10.3. A sessão também pode ser acompanhada pelo canal do YouTube da emissora. A presidência da Câmara Municipal realizou reunião com o secretário de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo, e com a presidente do Prev Rio, Melissa Garrido Cabral. 2 projetos foram discutidos: o aumento da alíquota da contribuição previdenciária dos servidores e um plano de previdência também para o funcionalismo. A reunião foi realizada na sala da presidência e contou com a participação de muitos vereadores. A prefeitura enviou 2 projetos relacionados ao Prev Rio, o sistema de previdência dos servidores municipais. O primeiro está relacionado à criação de um plano próprio de previdência complementar para os servidores. Já o segundo trata do aumento da alíquota de contribuição previdenciária dos servidores, de 11% para 14%. A contribuição patronal também sofrerá mudanças, de 22% para 28%. Essas medidas que nós apresentamos, elas não só têm impacto para 15% dos servidores. 85% dos servidores, que são aqueles que recebem até R$ 6.443, não muda nada a vida deles, sejam para os servidores aposentados, seja para seus pensionistas. O meu sentimento é positivo, acho que realmente é um primeiro passo, é uma medida difícil, mas em conjunto com as outras medidas que a Prefeitura está adotando, a expectativa é que a gente consiga aí dar alguns passinhos para melhorar a situação do município do Rio de Janeiro e dos servidores também. O Funprev tem um déficit para este ano de R$1 bilhão. Para os próximos, ultrapassa 38 bilhões. Primeiro, nós reconhecemos na CPI, realizada na legislatura passada aqui nessa casa, tomamos a noção do que era o tamanho do rombo da Previdência do Rio de Janeiro, votamos pela primeira vez a contribuição previdenciária na cidade, que era o único ente da federação que não participava ainda dessa contribuição, e agora, como é uma determinação constitucional, nós começamos a travar esse debate. Eu acho que foi perfeita a participação do governo, que trouxe aqui não só a presidente do Prev Rio, mas também o secretário de Fazendas, para poder passar a real situação do caixa público da Prefeitura e o quanto essa casa precisa enfrentar esse tema, que é difícil, mas que é necessário para todos os servidores da cidade do Rio de Janeiro, mas também para os cariocas. O secretário Pedro Paulo acredita que esses projetos possam ajudar a reduzir o déficit financeiro do Fundo de Previdência da Prefeitura. Com o conjunto dessas medidas, nós reduzimos esse déficit de 38 para cerca de 27 bilhões de reais o déficit atuarial e o déficit financeiro de 1 bilhão para 800 milhões de reais, o que a menos que a cidade vai aportar para as aposentadorias em pensões ano a ano. O presidente da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor, vereador Jorge Felipe, disse que a reunião foi positiva. Nós tivemos a oportunidade de discutir artigo por artigo dos projetos de leis 61 e 62, de 2021, que se reporta à questão previdenciária. Naturalmente, hoje foram prestados esclarecimentos e elucidados dúvidas que existiam junto dos vereadores. Já o presidente da Câmara Municipal, vereador Carlos Caiado, destacou a importância do diálogo da Câmara com a Prefeitura. Acho que é muito importante isso, essa interação, para que possamos ter transparência no processo muito delicado. A situação é muito grave da questão previdenciária, enfim, não só da nossa cidade, mas de diversas cidades. Então, acho que a discussão foi bem profunda, todos os vereadores tiraram as dúvidas e vamos analisar profundamente todos os dados para ver qual a melhor posição a ser tomada. Mas, sem dúvida alguma, qualquer posição que for ser tomada é discutida
não só com os parlamentares, mas com a sociedade, mas com cada servidor que faz um trabalho brilhante em nossa cidade. No dia 18 de março, a Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor vai realizar audiência pública para tratar sobre esses 2 projetos que acabamos de mostrar. Vai ser às 10 horas da manhã, com transmissão no canal do YouTube da Rio TV Câmara. A cobertura completa você vai assistir aqui no Câmara Rio Notícias. E você vai assistir no próximo bloco. Câmara aprova projeto que garante alimentação para animais abandonados nas ruas. A Prefeitura permanece fiscalizando se as pessoas e os estabelecimentos estão cumprindo as medidas restritivas. Em apenas um dia, foram mais de 1.400 autuações. O prefeito Eduardo Paes disse que a vacinação contra a Covid-19 reduziu em 30% as internações de pacientes acima de 90 anos. Enquanto aguarda a chegada de novas doses, a prefeitura intensifica a fiscalização das medidas restritivas. Nos últimos 4 dias foram registradas mais de 3.700 autuações, sendo mais de 1.400 em um único dia. As fiscalizações são realizadas pela Secretaria de Ordem Pública, em conjunto com a Guarda Municipal, o Instituto de Vigilância Sanitária, além do apoio da Polícia Militar. 160 estabelecimentos foram fechados e 91 multas aplicadas a bares, restaurantes e ambulantes. A população pode auxiliar a fiscalização através de denúncias pela Central 1746. Lembrando que o decreto estabelece que até o dia 22 de março está proibida a permanência de pessoas nas ruas entre 11 horas da noite e 5 horas da manhã. Bares, quiosques e restaurantes podem funcionar até às 9 horas da noite. A Secretaria Municipal de Educação anunciou o adiamento das aulas presenciais para os alunos do 3º ao 5º ano e do 6º ao 9º ano. Para esses estudantes, o ensino vai permanecer remoto. Decidimos adiar em 2 semanas o início da segunda fase do retorno presencial para os nossos alunos, que começariam nesta quarta-feira, dia 17 de março. A segunda fase contempla os anos do 3º ao 5º ano, 6º ano carioca e 9º ano do ensino fundamental. Desta forma, esses alunos seguem, por enquanto, no ensino remoto. Neste momento, podem ir para o ensino presencial apenas os alunos da pré-escola, do 1º ano e do 2º ano, que são os alunos da primeira fase. Nós queremos expandir mais os alunos da primeira fase antes de ampliar para a segunda fase. Inclusive, nesta quarta-feira, mais escolas retornarão para o ensino presencial para os anos escolares que já estão permitidos. Relembrando, pré-escola, 1º e 2º ano, que são os alunos em média entre 4 e 8 anos, que é uma fase crucial do desenvolvimento, focando assim na educação infantil e na alfabetização. Os parlamentares aprovaram em segunda discussão projeto do vereador Dr. Marcos Paulo, que multa quem tentar impedir a alimentação de animais nas ruas ou em condomínios. Veja na reportagem de Luciana Cabizieri. Poucas pessoas resistem a esse olhar. Eles são assim, carinhosos, afetuosos e brincalhões. Alguns podem ser até um pouco ranzinzas, mas quando são bem tratados, esses cães e gatos são capazes de retribuir todo o afeto que recebem. Mas por trás de carinhas como essas, às vezes, existem histórias tristes de abandono para contar. É comum ver cães e gatos maltratados. Ainda não há registros de quantos animais circulam sozinhos pelas ruas da cidade. Às vezes, eles encontram pelo caminho quem lhes dê um pouco de atenção e um prato de comida. A partir de agora, fica proibido ou impedir o fornecimento de alimentos, água ou assistência médico-veterinário a animais comunitários ou em situação de rua. O projeto de lei diz ainda que a subtração ou destruição dos utensílios utilizados para acomodar a alimentação e a água, frustrar o acesso de voluntários que levem assistências básicas e impedir a ação de regatistas e médicos veterinários podem acarretar as seguintes sanções, como, por exemplo, advertência ou até mesmo multa. Parece muito óbvio que as pessoas
devam alimentar os animais e que esses animais em situação de rua e de colônia, que eles sejam cuidados, sejam pelas protetoras, pelas pessoas que amam os animais. Então, quando a gente faz esse projeto de lei, é porque, infelizmente, tem pessoas que tiram os potes de água, tiram os potes de comida, que impedem que esses animais tenham assistência médico-veterinária de voluntários que vão lá para poder cuidar desses animais. Então, esse projeto de lei ele é importante porque preserva o animal, permite e deixa isso muito claro para a sociedade, que esse animal, ele, além de ter direito de ser tratado, de ser cuidado, aquela pessoa voluntária que queira fazer, ela tem todo o respaldo legal para poder realmente preservar a vida desse animal e cuidar dos animais no município do Rio de Janeiro, já que o poder público, infelizmente, deixa muito a desejar e praticamente abandonou os animais aqui no município. O Poder Executivo tem um prazo de até 60 dias para sancionar a lei após a sua aprovação. Também será de responsabilidade dos órgãos públicos a fiscalização e definir o valor da multa em caso de descumprimento da lei. Quem não permitir que esses animais sejam cuidados, sejam alimentados, essa pessoa vai ter multa e, em caso de reincidência, terá uma multa maior. E a gente sabe que tem um ditado muito comum, que a parte do corpo do ser humano que mais dói é o bolso. Então, numa situação como essa, do ponto de vista do município do Rio de Janeiro, o que a prefeitura vai fazer é multar porque está dentro do escopo de atitude dela. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia.